Hoje, 30 de novembro de 2018, estamos terminando mais um mês deste glorioso 2018. Eu digo glorioso até porque tivemos eleição nesse ano de 2018, tivemos eleição da Federação Catarinense de Futebol, tivemos eleição ao presidente da República, também governadores e companhia limitada. E estamos terminando esse ano mais 31 dias, né? Dezembro, né? 31 dias, estaremos encerrando esse ano de 2018. E tivemos já a definição do adversário do Atlético Paranaense na Sul-Americana. O Atlético Paranaense desbancou a equipe do Bahia e esperava a decisão. E o Júnior Barranquilla é o adversário ou Ingo? Adversário da final do Clube Atlético Acho que pegou o pau lá. Bem complicado o jogo de ontem. Boa tarde, Eladio, a você da Univale. Bem complicado, 3 expulsões ali, vários cartões amarelos. O árbitro ontem realmente me agradou a arbitragem. É claro que a gente está acostumado com a arbitragem no Brasil, que tolera muita coisa, mas ontem, que mesmo com o VAR lá, com o árbitro de vídeo lá, inclusive o gol do Barranquillas foi através do VAR, teve que ser consultado para garantir o gol e não houve nenhuma ilegalidade. E aí venceu pelo placar de 1-0 e 3-0 no agregado. Então, realmente, um jogo bem disputado, bem pegado ontem. A arbitragem do brasileiro, ela tem aí uns pecados a ser corrigidos, até porque eu não sei se os analistas de arbitragem, eles querem botar panos quentes em cima e às vezes fazem interpretações apaixonadas, porque os nossos árbitros, quando eles querem apitar, e a regra é clara, como diz o nosso Arnaldo César Coelho, ele diz o seguinte: a regra é clara, está lá, é clara. É bola na mão ou mão na bola? Isso aí é um dilema para o torcedor, é um dilema para o dirigente, para o atleta, e o árbitro, então, nem se fala. Ele tem que interpretar se foi bola na mão ou se foi mão na bola na decisão. O Ingo aqui fez aqui uma alusão, se eu não me engano, foi no jogo da Chapecoense, que o atacante, ele mirou a mão do cara, meteu a bola na mão e o juiz deu pênalti, é isso? Hoje... Qual foi esse jogo? Foi o jogo da Chapecoense, que a Chapecoense jogou em casa e aí ele realmente conseguiu acertar a bolada na mão do adversário. E, se eu não me engano, foi o Sport, Chapecoense Sport, jogando em casa, ele conseguiu acertar. E tem outros detalhes que a gente já se apercebeu, a arbitragem também, e tem que tomar decisão, que é quando há uma reclamação com o árbitro, aquela equipe já automaticamente 5 ou 6 jogadores cercam o árbitro e aquilo ali dá um tumulto, uma pressão, então aquilo ali já é quase que treinado, já é automático aquilo ali. E a gente citava aqui no programa, e também conversando em particular com o Eladio aqui, que existe a figura do capitão. O capitão, a função do capitão é ele conversar com o árbitro, e não os outros atletas. Ele usa aquela faixa ali para decidir o início do jogo e também numa conversa com o árbitro, é ele que argumenta com o árbitro sobre um descontentamento, alguma coisa que há de errado no jogo, é ele que fala com o árbitro. Ele está autorizado a falar com o árbitro porque ele tem a tarja de capitão. E hoje em dia virou uma bagunça, 4, 5, 6 jogadores que praticamente avançam no árbitro ali para que ele volte atrás na sua decisão, para dar aquela famosa pressão ali que os árbitros já estão se acostumando. É uma pena, mas estão se acostumando, deveriam reverter esse quadro e somente o capitão falar com ele. Mas o grande problema é esse aí, é você querer contemporizar. A lei é clara. O jogador não tem que se insuflar contra o árbitro, ele não tem que ir para cima do árbitro, peitar o árbitro. O árbitro tem que ficar parado. Se o cara chegar nele, encostar nele, puxa o vermelho, tá vermelho. Deu 1, 2, 3, 4, elimina, acabou o jogo, acabou. Essa é a realidade. Só que o árbitro não faz. Da mesma forma como também tem árbitro que diz assim: eu não dou cartão amarelo nos primeiros 20, 30 minutos, eu não dou cartão amarelo. Isso é uma ilusão dele. Se o lance é para cartão amarelo, é para dar cartão amarelo. Seja na jogada violenta, é cartão vermelho, seja na jogada perigosa, que é passiva de cartão amarelo, tem que aplicar o cartão.
Então, os árbitros, eles fazem interpretações de uma maneira e de outra, e nós estamos cansados de ver. O árbitro de um lado, ele dá falta, do outro lado, ele não dá falta. Mesmo lance, mesma coisa, de um lado ele dá falta, do outro lado ele não dá falta. Num lado ele dá cartão, no outro lado ele não dá cartão. Isso irrita o jogador, irrita a torcida, irrita todo mundo. Então, o padrão de arbitragem, e todo mundo é contra mim, eu sou o único que defendo isso. Existe um padrão de arbitragem. Você tem as regras que tem que ser cumpridas, que todo mundo sabe, as regras do futebol, e você vai aplicar. Seja num segundo de jogo, ou no último minuto do jogo. Você tem que aplicar a regra. Então, o atleta, ele está ali para jogar futebol. Quem está para arbitrar é o árbitro. E quem tem que reclamar da arbitragem é o dirigente. O dirigente que filme, o dirigente que faça um relatório e apresenta a coordenação de arbitragem das federações, confederações, quem quer que seja, para que ele seja o árbitro punido. É uma coisa também que não acontece. Eu não vi até hoje nenhum árbitro ser punido. Tem que ter O árbitro, ele não pode fazer um planejamento de que forma ele vai apitar. Eu vou dar cartão primeiro, no primeiro tempo eu não vou dar, no segundo tempo eu não... E aí tem os dois lados da moeda, né? Muitas vezes ele dá muito cartão no início do jogo e depois no segundo tempo a situação fica complicada e ele evita de dar cartão. Ou ele não dá cartão no primeiro tempo e depois então ele não pode planejar. É a mesma coisa que um técnico dizer, olha, eu vou entrar com esse jogador, mas no segundo tempo eu vou trocar, vou tirar esse, vou colocar aquele. Se tu não vê o decorrer da partida, o que vai acontecer, tu não pode planejar se vai dar cartão, se não vai dar cartão no começo ou no fim, ou como eu disse, o técnico vai trocar isso ou aquilo. É só no decorrer do jogo é que tu tem que tomar a decisão de aplicar a regra que ela é clara e fazer acontecer ali. Não adianta planejar se vai dar cartão ou se não vai dar cartão. Isso aí vai dar situação de jogo. Não, você vê assim, eles fazem para tentar acertar a casa. Aí se estudou a possibilidade do uso da tecnologia que depois chamaram de VAR. Tá? É o processo VAR, que tem lá os árbitros de vídeo, que estão lá vendo e analisando. A arbitragem, quando eu aprendi lá na faculdade, quando eu aprendi sendo jogador de futebol, ela é de uma única forma. A visão do árbitro. O árbitro viu o lance, ele tem que arbitrar, ou sim ou não. Se o árbitro não viu, ele não tem que fazer nada, porque ele não viu, ele não tem certeza, ele está na dúvida não se marca. Aí veio o VAR. O VAR, para dar moral para o árbitro vai lá consultar a televisão, na interpretação dele, ele vai dizer se foi ou se não foi. E quando, no meu ponto de vista, o VAR, quando ele aciona o botão vermelho, é porque houve irregularidade irrefutável. Não, se o cara tiver dúvida, o VAR tiver dúvida, que não aperte aquela porcaria daquele botão. É verdade. O VAR, eu acreditava no meu modo de pensar que o VAR seria a seguinte situação. Caso o árbitro ele tenha dúvida se foi, ele aciona ali no microfone ali, ele fala, olha, eu estou em dúvida, foi pênalti ou não foi? E aí o pessoal lá de cima tá. Mas hoje, na minha opinião, está havendo ao contrário. Ele apitou, rolou, daqui a pouco alguém de lá diz, olha, foi pênalti. Aí ele tem que parar o jogo e lá decidir realmente foi pênalti, sendo que é uma atitude que ele já havia tomado dentro de campo, ele vai ter que voltar atrás e dar o pênalti. Então, acho assim que distorceu um pouco a situação do que seria o VAR em campo. Eu vou dar um exemplo aqui também do Campeonato Brasileiro, não sei se o nosso telespectador vai lembrar. Teve um lance do Corinthians e Cruzeiro. Se eu não me engano, foi na Copa do Brasil, na Libertadores, acho que foi Copa do Brasil. Nesse jogo, houve um lance que o Dedé foi sair jogando e houve lá uma trombada do Dedé, e aí o menino do Corinthians meteu uma canuda, a bola entrou lá no ângulo, o menino saiu festejando, aí o VAR foi lá e disse que não, foi falta no Dedé. Que falta no Dedé nunca?
Aí lá o árbitro foi lá e atendeu o que o árbitro falou. Exatamente. O Dedé se perdeu na velocidade e acabou esbarrando lá no cara e ele foi dar pênalti. E anulou o lance do Corinthians. Exatamente, é isso que eu citei agora há pouco. O árbitro já havia tomado uma decisão e aí alguém falou de lá, olha, o lance foi outro. Então, quer dizer, aquela autoridade que ele tinha dentro do campo ajuda a prejudicar ainda mais perante os atletas e algo que acontecia muito na arquibancada principalmente palavrões de baixo calão, que o torcedor gritava contra o árbitro. Hoje tu vê na leitura labial, tu vê jogador assim nitidamente proferindo palavrões assim para o árbitro. Então, acho que tudo isso tem que ser punido, porque senão a coisa tende a piorar. Igor, porque é o seguinte, se ficar convencionado que o árbitro é autoridade no campo, se todos os árbitros tomar a decisão, eu apitei uma falta, eu posso estar errado, apitei a falta. Aí o jogador vem me peitar, o cara que se dirigir ao árbitro, dá-lhe cartão amarelo, se continuar, dá o vermelho e manda embora. Mas aí... Se fizer isso, ele vai fazer 1, 2, 3 e ninguém mais vai encostar no árbitro. Porém, aí, Eládio... Aí quem é que vai conversar com o árbitro? O capitão. Exatamente. Educadamente ele vai à sua excelência. Eu acho que a sua excelência está errada nessa marcação aqui. Mas aí tem que ter a parceria, Eládio, entre a regra, o árbitro e a imprensa. Porque a gente vê muitas vezes o árbitro querer tomar uma decisão acertada e a imprensa, principalmente dos grandes clubes aí, das grandes capitais aí, elas automaticamente vão para o lado do jogador. Não necessitava o cartão, acho que ele foi imprudente em dar o cartão. Não, mas daí, e aí a coisa desanda e o jogador folga realmente. Não, aí você que vai analisar, você tem que entender que a regra é clara. Você não pode se dirigir assintosamente ao árbitro do jogo. Isso está lá, está escrito. Vai ter escrito, tal, não pode. Vai tomar... A mesma coisa que aconteceu aqui, que eles querem contemporizar, querem agradar gregos e troianos. Você lembra de uma época em que estavam dando pênalti porque se agarrava ali no nacional de escanteio? Se eu não me engano, foi o Roberto Lopes, que daqui no Paraná, ele andou marcando assim cada jogo, dava 3, 4, 5 pênaltis por causa que o cara estava agarrando. Agarrava ele, pá, pênalti. Agarrava, pênalti. Pô, todo mundo se apavorou. O que aconteceu? Pararam de se agarrar? Não, senhor. O Weber teve que ficar quietinho e não dar mais pênalti. Mas eu lembro que o campeonato, principalmente eu assisti no início do ano o campeonato carioca, eu vi assim que houve deu uma amenizada nessa situação. Acredito que pelo menos hoje a gente não se ouve tanto o árbitro parar o escanteio e ficar nessa... Mas, Igor, nós temos que levar, assim, ó, eu vou dizer, não é o agarrar. Existe uma frase, obstrução. O que o zagueiro faz com o atacante? Ele abre os braços, ele não agarra, mas ele abre o braço, ele obstrui o cara de se movimentar. Então ele está obstruindo. Isso é passivo de um cartão, é passivo de uma falta indireta. Se no jogo normal o jogador botar na frente, for passar e ele cercar ele vai marcar a falta, porque ele obstruiu. Mas dentro da área eles estão abrindo os braços, obstruindo e não está sendo nada marcado. Realmente está bem complicado essa situação. Não, o grande problema, Igor, já que pegamos esse tema aí para esse primeiro bloco aqui da arbitragem, o grande problema é exatamente você querer agradar gregos e troianos. Ou você faz a lei ser cumprida, ou você não vai fazer. É igual hoje na nossa lei penal. Nossa lei penal, um vai preso, o outro não vai preso. Por quê? Não sei. Tem interpretação diferente? É um crime diferente? Eu acho interessante, assim, até me lembrei do Renato aí, porque eu acho interessante, ontem no jogo do Barranquillas, teve um jogador do Barranquillas que foi expulso devido a uma cotovelada que ele deu direto, vermelho direto, no jogador adversário. E aí, assim, eu acho muito importante o setor da imprensa esportiva, quem já participou, quem já jogou, quem já esteve em campo, existe aquele comentário, já existe na veia, aquela situação de jogo que tu sabe a maldade. E o jogador realmente, quando ele sentiu que o jogador ia se aproximar para cercar, ele do lado contrário, ele deixou o cotovelo e realmente atingiu em cheio o jogador. E quem estava comentando falou, olha, não houve maldade, para mim o cartão não deveria ser aplicado. Provavelmente essa pessoa que falou não jogou futebol, não teve ainda a maldade dele perceber que realmente ele poderia atingir o cotovelo, foi isso que ele fez. Então, ele já premeditou a cotovelada e assim que o jogador chegou, ele deu a cotovelada e o árbitro automaticamente deu vermelho.
Eu sei que nós vamos ficar aqui 3 dias falando da arbitragem e nós não vamos chegar a conclusão nenhuma, até porque os próprios árbitros eles que decidem lá e nós vamos ter que conviver com tudo isso. Eu pensei que o VAR viesse para melhorar, mas está meio complicado. Nós vamos ao intervalo e voltamos em seguidinha com mais assuntos e também a degola do Campeonato Brasileiro, a última rodada desse final de semana, todos os jogos, domingo, 17 horas. Voltamos em seguidinha. Estamos de volta e esse nosso segundo bloco nós temos o apoio do Restaurantes Paraty, a sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado com uma grande variedade de carnes e saladas. É uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. E o Ingo, o Marcílio Dias já pegou o bonde, já pegou o ônibus lá no é verdade, Elédio, é verdade. Essa semana aí teve vários names aí, muito interessante a situação, até o próprio, apareceu um name, até o próprio Vaguinho no volante do ônibus ali, aí se tá deixando o time no ponto pro campeonato, não, no ponto de ônibus lá do Marcílio Dias lá, então bem engraçado foi essa semana. Mas você já viu o ponto de ônibus lá, não? Olha, não montaram ainda, ele está lá deitadinho lá no gramado. Nós precisamos ver se vai ficar bonito o design, aí você tem que ver se é um design que foi feito igual ao ponto, ou esse é o ponto mesmo. Vamos dar uma olhadinha ali. O Marcílio, e alguma novidade do Marcílio? O Almir, que é diretor lá, ele convocou para o dia 11 de dezembro. Não, ele é o presidente do Conselho Deliberativo. Do Conselho Diretor, isso. Ele convocou para o dia 11, reunião para avaliar a proposta para 2019. Então, todo final de ano o Marcílio faz essa prestação de conta. O orçamento, sendo que ele já colocou... A previsão orçamentária para 2019. Então olha só a previsão, ele já colocou que o Marcílio tem uma dívida na Justiça do Trabalho de R$ 479.162 pelas gestões anteriores. Então, abre o ano de 2019 com R$ 479.162 num saldo negativo, né, Elédio? Tá, então essa reunião é para achar uma fórmula de quitar essa dívida ou é uma dívida que já está negociada? A fórmula é quitar essa dívida, né? Ela está negociada, ela não está bruta assim, ela está fatiada, mas no total, no montante, ela chega a esse valor. E quando eu li a matéria ontem, quando eu vi, automaticamente eu já juntei a Copa Santa Catarina com essa dívida. Eu pensei, era a oportunidade de ser campeão da Copa Santa Catarina e aí automaticamente 500 mil da Copa do Brasil que viria para o cofre do Marcílio Dias. Só que foi aqui... E seria o automático valor da dívida. Só que foi aqui para a vizinha cidade de Brusque. E não estava... Pela segunda vez o Brusque consegue ser campeão da Copa Santa Catarina. E não estava difícil, por isso que a volta do Vaguinho agora me deixou intrigado, porque se o Vaguinho mantivesse o trabalho da Série B na Copa Santa Catarina ali, tivesse mantido o trabalho, provavelmente com o técnico de Vaguinho, com o trabalho que ele já tinha, um entrosamento, talvez o Marcílio teria conseguido essa Copa Santa Catarina e iria automaticamente quitar essa dívida com 500 mil reais. Essa atual diretoria do Marcílio Dias, que já está indo para o segundo mandato, ela demonstrou que está bem dentro do eixo, está conseguindo administrar a sua gestão e também tentando solucionar os problemas do passado. E é por isso que o Almir, então, está fazendo essa reunião, que é uma reunião do Conselho, né? Uma reunião do Conselho, dia 11 de dezembro ali. Então, o Marcílio vai fazer a prestação de conta. E é isso que levando na mídia, o empresariado espera do Clube Náutico Marcílio Dias para colocar o seu dinheiro ali dentro. Né? Essa frase que você usou agora, fazia tempo que eu não escutava falar. Que o Marcílio Dias faz uma reunião para prestação de contas. Todo final de ano, em dezembro, a diretoria se reúne ali do Lucas Brunet, ali toda a cúpula da diretoria faz a prestação de contas. Né? Então, está se movimentando. Ontem ainda no programa da Rádio Unival, a gente convidava e olhava assim, os patrocinadores do Marcílio Dias. E aí eu citei realmente que estas prestações de conta, essa situação é que trará novamente o empresário para dentro do clube, porque teve muitos empresários que ali investiram e acabaram saindo do clube por falta de prestação de conta. Nesse finalzinho de programa, e também dessa semana, e até porque no domingo encerra o Campeonato Brasileiro, que já tem um campeão antecipado, que é
a equipe do Palmeiras. Palmeiras foi campeão em cima do Vascão. E agora aqui, nós estamos vendo aqui, analisando, e vamos analisar a parte de baixo. A única briga que vai acontecer na intermediária é o São Paulo e o Grêmio para saber quem é que vai ficar. O São Paulo hoje está na Libertadores, da pré-Libertadores. O Grêmio está na Libertadores de grupo. Caso o Grêmio perca e o São Paulo ganhe a Chapecoense, o São Paulo vai a 66 pontos e assume o grupo e o Grêmio passa para pré-Libertadores. Essa aí é a única briga naquele setor. Agora, a briga mesmo está aqui no rebaixamento. Paraná e Vitória já estão fora. O 20º colocado é o Paraná e o 19º é o Vitória. Faltam 2 vagas para decidir os rebaixados. Entre elas está Fluminense enfrenta o América. O Fluminense tem 42 pontos, o América tem 40. O que você acha? Complicado que o Fluminense ontem demitiu o seu treinador, hora errada de demitir o treinador, a uma rodada do final, então a equipe perdeu a vaga para a final da Sul-Americana, está a 8 jogos, um artilheiro fica 8 jogos sem marcar, tudo bem, agora 8 jogos o Fluminense sem marcar e agora sem um comando técnico, e o América sabe que se vencer tem grande chance de sair dessa zona. Não, se vencer, sai. Sair para realmente não cair, né? Então... Não, porque se o América vencer, o América vai a 43, o Fluminense fica com 42. Automaticamente, o Fluminense está abaixo do América. Depois nós temos o jogo Ceará e Vasco. O Ceará tem 43 pontos, não cai mais, e o Vasco tem 42. E o Ceará tem a chance de conseguir, aí, num combinado, lutar por uma vaga na Sul-Americana. Quem diria, hein? De rebaixado a tentar conseguir uma vaga na Sul-Americana. Então, o Ceará vai com tudo para cima do Vasco jogando em casa, né? E aí, caso o Fluminense perca para o América e o Vasco perca para o Ceará, quem cai é o Vasco. Nossa. Tá? E tem também Chapecoense, que também é um outro que pode cair. Chapecoense e São Paulo. São Paulo está brigando pela Libertadores, pré-Libertadores ou grupo, e a Chapecoense com 41 pontos, se vencer, também escapa da degola. Se perder, a Chapecoense cai. A Chapecoense vai ter um combustível no final de semana essencial, que foi essa semana que eles relembraram a tragédia lá do voo lá da Chapecoense. Então, tudo isso que houve ontem, que foi no dia de ontem, essa lembrança hoje e até domingo, tudo isso vai ser levado para o vestiário e realmente no jogo contra o São Paulo vai ser um jogo emocionante, principalmente que a Chapecoense fez promoção de ingresso, R$10 o ingresso, 5 a meia. Então, lotação e emoção no vestiário para levar a Chapecoense à vitória. E o Sport vai enfrentar a equipe do Santos. O Sport está com 39 pontos, o Santos com 50. Se o Sport vencer, ele vai a 42. E aí fica o balaio de gato, para saber quem é que cai. Caso o Santos vença e o Fluminense vença, esquece todos os outros jogos, que pode acontecer, o que for que acontecer, porque cai o Sport e cai também o América Mineiro. Caso de vitória de América Mineiro e Sport, aí tem que saber quem é que vai cair, se é Vasco, se é o Chapecoense, se é Fluminense, que fica todo mundo no balaio. Então às 19 horas de domingo a gente terá certeza de tudo isso que aconteceu ali. Realmente não dá para cravar nada, porque aqueles 10 clubes ali da zona de baixo ali, eu já falei em programas anteriores ali, quem cair vai ser merecido cair, porque é questão de gestão e questão de baixa qualidade no elenco. Por incrível que pareça, 2 clubes cariocas estão nessa situação complicada de rebaixamento. Mas, Eládio, dos 4 clubes carioca, apenas o Flamengo consegue manter o pagamento. Tanto o Fluminense, agora no último jogo conseguiu acertar, o Botafogo e o Vasco, principalmente o Vasco, todos com salário atrasado, gestões ali mal feitas, leva realmente ao rebaixamento. Então, resumindo aqui, nesta rodada de domingo, só terá torcida favorável, a torcida do Sport vai torcer para o Sport. E a torcida do América Mineiro vai torcer para o América Mineiro. Porque todo mundo vai torcer para o Fluminense e vai torcer para o Santos, porque se Fluminense e Santos ganhar, acabou e ninguém fica preocupado. Exatamente, um abraço, isso que vai acontecer. E vamos aproveitar o final de semana. Semana que vem é mais uma
semana de Marcílio Dias e também do Campeonato Catarinense do próximo ano. Um grande abraço, Elado, e lembrando que autorizado sábado, 20 horas, no Almirante Barroso, final da 16ª Copa Verão. Um abraço e até segunda-feira.